Olá, estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Hoje nós vamos tratar de um assunto todo especial, nós vamos falar um pouco da cultura cigana, assim como também um pouco sobre a religiosidade do povo cigano. Hoje a nossa convidada, então, é Luna. A Luna é uma descendente aí do povo cigano, também é presidente da Associação do Povo Cigano, de Cultura Cigana, né, e de Etnia Cigana Sul-Mato-Grossense. Então, seja bem-vinda, Luna, ao nosso programa. Vamos aí bater um papo sobre esta cultura tão antiga e muitas vezes tão desconhecida da nossa população. Seja bem-vinda. Obrigada. Ok. Luna, vamos começar você falando um pouco sobre a sua origem, sobre as suas vivências, para sabermos um pouquinho mais quem é esta moça encantadora aí, né, toda bonita, toda preparada aí como cigana e já atuando no nosso estado há muito tempo aí, também na leitura do tarô, né, e outras, e expressando, vivenciando um pouco a religiosidade do povo cigano. Bem, Miguel, eu sou uma cigana de origem por parte de pai e mãe. Por parte de pai, a minha origem é de ciganos espanhóis, de ciganos andaluzes, chamados ciganos flamencos. E por parte de mãe, a origem que eu carrego são de ciganos franceses, ciganos caldeireiros, né? E eu trabalho com cultura cigana há aproximadamente 22 anos, atuando aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Primeiro como bailarina, coreógrafa e pesquisadora do folclore cigano, principalmente das danças folclóricas ciganas e da religiosidade, da culinária, da língua, da linguagem, do traje típico. E há 3 anos, né, também trabalhando na parte de inclusão social e política do povo cigano, não só do estado, mas do Brasil, através da Associação de Cultura Cigana e de outros órgãos onde eu atuo, como o Conselho Estadual de Cultura, a Rede Cidadã de Educação, a Academia de Letras do Brasil, aonde recentemente, em agosto, foi criada a primeira Academia Cigana de Letras, aonde eu sou a presidenta, e essa academia ela tem o objetivo de resgatar toda a história e cultura do povo cigano através da literatura. Também é um trabalho inovador, é um trabalho que está começando, é único no Brasil e eu acredito que também é único no mundo. Então, o meu trabalho ele é muito pautado na questão da verdade, de mostrar a verdade sobre o nosso povo, para os não ciganos, para os gadiôs, né? E principalmente desmistificar, porque 90% de tudo que as pessoas acham que sabem a respeito do nosso povo, não sabem. Olha, isso é muito interessante. Eu estava olhando um pouco o conteúdo do primeiro seminário que teve no ano passado, do povo cigano, que foi realizado em Três Lagoas, e me chamou muita atenção uma frase que está contida lá no banner de propaganda do evento, que é um pensamento de Cecília Meirelles, que parece-me que faz um processo de identificação muito grande com o estilo de vida, um pouco da cultura cigana. A Cecília Meirelles diz assim: o meu povo não quer ir nem vir, o meu povo quer passar. Cecília Meirelles. Por que vocês escolheram justamente essa frase para estar ali no material de divulgação do primeiro seminário do povo cigano em Três Lagoas no ano passado? Bom, isso daí foi uma coisa muito interessante, porque quem escolheu essa frase da Cecília Meirelles e depois veio me apresentar no banner para eu dizer se seria aprovado ou não, foi um colega, um educador que estava nos acompanhando no seminário e que ficou responsável pela arte. E quando ele colocou essa frase, eu fiquei muito feliz e expliquei para ele que ele não sabia e ficou muito pasmo quando ele ficou sabendo que Cecília Meirelles, na verdade, era descendente de ciganos, mas nunca pôde revelar por causa do preconceito.
Então, essa frase, né, é uma das muitas frases em que ela, como cigana, né, colocava nos poemas a angústia dela de ser cigana e de não poder revelar a identidade dela. Que muitos do nosso povo não podem falar que são, porque se falam que são discriminados. E essa frase fala muito da essência do povo cigano, que é o nomadismo, que é o amor à liberdade, porém sem vagabundagem. Porque cigano é livre, mas não é vagabundo. Porque às vezes as pessoas fazem essa confusão, né? Hoje nós temos os nômades e os seminômades. Sim. Um pouco por aí. Bom, neste primeiro seminário que vocês realizaram em Três Lagoas, vocês destacam muito o universo cigano, né? E uma das coisas que você já colocou muito bem é que o cigano, ele é um povo sem pátria, né? A pátria do cigano não é um território, né? Mas é o próprio local onde ele está em todos os momentos, seria isso? Como é essa questão, Luna? Olha, para o povo cigano, tá? Pátria é consciência, pátria é sentimento. Então, quando nós dizemos que nós não temos pátria, não significa que nós desprezamos as pátrias, né? Desprezamos os países em geral, não. É que a nossa pátria é a terra. Então, a minha consciência de cidadania, né, vai comigo aonde eu estiver. Né? Então, para nós ciganos, não adianta você ter documentos, não adianta você dizer que você é brasileiro ou que você é estrangeiro, se você não tem consciência daquilo e se você não ama de verdade aquilo que você está dizendo. Então, para o cigano, pátria, né, é consciência. Por isso que nós dizemos, né, que a nossa pátria é onde estão os meus pés. Um dos objetivos desse primeiro seminário, realizado na cidade de Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, foi justamente ali conscientizar os gajos, né, que são chamados os não ciganos, sobre um pouco mais da cultura cigana. E com isso quebrar alguns tabus, algumas não-verdades que são muitas vezes espalhadas aí na sociedade como sendo verdades. Você poderia destacar alguns desses tabus que é interessante a gente desmistificar? Olha, um dos tabus, né, que infelizmente ainda persiste, né, e a gente convive com isso todos os dias, né, eu, principalmente, quando estou com um grupo de ciganos que trabalha comigo na associação ou na minha companhia de dança, porque, como eu já disse, eu sou professora de dança, a gente vê muito que um dos tabus que ainda persiste é a ideia de que cigano rouba criança. Né? Isso é ridículo, né? Isso não existe, né? Mas ainda persiste, tanto que nem Três Lagoas, né? Em outros lugares aonde a gente vai, quando eu caminho pelas ruas, né? A primeira reação que eu vejo das pessoas e das mães é de esconder as crianças de mim. E isso é uma coisa que ainda persiste, né? E que a gente fala que não existe, que é uma verdade, e muitas pessoas ainda continuam insistindo nisso, achando que nós vamos sequestrar crianças. Isso é um absurdo, não existe isso. Por que será a origem desse preconceito com relação ao povo cigano? Teria alguma ideia sobre isso? Como se originou essa não-verdade? Olha, tem, só que é uma verdade muito dolorosa. Porque o que de fato ocorre é que, não fazendo o julgamento, tá? O que de fato ocorre é que muitas mães, por motivos, né, que não nos cabe julgar, geralmente abandonam os seus filhos na porta das barracas e casas ciganas, né, não voltam para buscar. E aí o cigano acolhe essa criança, registra, cria como um cigano. Algumas se arrependem e voltam para buscar os seus filhos, mas não voltam dizendo a verdade, dizendo que ela abandonou a criança. Então volta geralmente com a polícia e uma milícia para arrancar daquela cigana, daquela família, aquela criança, dizendo que ela foi roubada, quando na verdade a gente sabe que não foi. Olha, bom, teria outro tabu que você gostaria de destacar?
Bom, existe um tabu que também é muito colocado, né, a respeito do povo cigano, de que nós rogamos pragas e de que nós desejamos o mal das pessoas. Então nós vamos dar um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós voltamos acompanhando aí o nosso bate-papo com a aluna e ela vai falar um pouquinho sobre esse segundo tabu que ela iniciou a abordagem, ela vai aprofundar um pouquinho no próximo bloco. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é Luna, ela que é cigana e é presidente da Associação Sul-Mato-Grossense do Povo Cigano, Cultura e Etnia Cigana, né? A Luna, no bloco anterior, ela falava um pouco de alguns tabus, alguns preconceitos, algumas não-verdades com relação à cultura cigana. Ela já tinha falado de um dos tabus que era relacionado à questão da criança, de às vezes acharem que os ciganos roubam crianças, e um outro tabu que ela estava iniciando a abordagem no último bloco é a questão de que achar que o cigano joga praga, que deseja mal, que deseja maldades para as pessoas. Então, Luna, vamos aprofundar um pouquinho esse segundo tabu aí que está espraiado no tecido social, está disseminado aí, mas que não é uma verdade para a cultura cigana, né? Principalmente quem de fato são ciganos. Às vezes isso pode até ocorrer, como você já me disse, com pessoas que se intitulam ciganas, mas não são ciganos, aí, não são descendentes dessa cultura. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Bem, essa questão do tabu das pragas ciganas, isso é uma coisa que nos deixa bastante tristes e que, infelizmente, ele é muito divulgado principalmente nos filmes de terror. Aliás, as poucas vezes em que o povo cigano ele é citado em filmes, e infelizmente é citado em filmes de terror. E infelizmente é citado como a pessoa do mal. A pessoa que vai fazer a magia negra, que vai rogar praga, que vai prejudicar, a pessoa que cultua demônios, etc, etc. Ciganos não fazem isso. Muito pelo contrário. Né? Dependente da opção religiosa, o cigano ele é uma pessoa extremamente conectada com as forças boas e positivas do universo. Agora, a questão da praga, né, do praguejar, né, isso é uma coisa que todas as pessoas fazem. Todos nós temos dias bons e dias maus. Todos nós temos dias em que nós não estamos bem e estamos, como se diz, de mau humor.
né? Mas isso não significa que o cigano ou que a cigana vai rogar praga e vai desejar o mal das pessoas. Isso também é uma cultura muito colocada, principalmente nos filmes de terror, aonde é falado aos quatro ventos que o cigano é um bruxo, um feiticeiro do mal, que cultua demônios, e isso não existe. Eu acho que até há uma confusão, não sei se eu poderia dizer assim, entre o que é a descendência cigana, o povo cigano, e o que seria a religiosidade cigana, muitas vezes confundindo o próprio cigano como se fosse uma religião em si, como se... né? Eu acho que seria interessante nós aprofundarmos agora este ponto, né? Como que é a questão da religiosidade para o cigano? Ele tem que seguir uma religião X, ele é livre para expressar a sua religiosidade. Já que nós falamos um pouquinho dos tabus, das não-verdades, agora vamos falar um pouco das verdades, aquilo que de fato faz parte da cultura cigana, da sua expressão de religiosidade. Bem, Miguel, o lema universal do povo cigano, né, ele é muito claro. Ele diz o seguinte: a terra é a nossa pátria, o céu é o nosso teto e a liberdade é a nossa religião. Ou seja, todo cigano, toda cigana é livre para escolher qualquer religião, ou não escolher nenhuma se não quiser, tá? Então, isso é uma verdade, ou seja, não existe uma religião cigana. Se não existe uma religião cigana, então não existem sacerdotes ciganos. Isso também é uma inverdade. Então, assim, quem se diz sacerdote ou sacerdotisa cigano, né, está com uma visão deturpada. O que existe é a chuvane, tá? Ou chuvanô, que é o feiticeiro cigano. Né? O que é esse feiticeiro cigano? É uma pessoa cigana que tem um conhecimento mais aprofundado de magia cigana, tá? De várias formas, de cristais, de ervas, de incenso, e que cultua isso para o bem. Mas isso não é uma religião, visto porque a magia, ela é uma prática, ela não é uma religião. É algo muito mais centrado no ritual. Sim, é muito mais centrado no ritual, né? E não necessariamente nos rituais, porque o povo cigano, por ser um povo livre, a magia cigana, ela não precisa necessariamente de um ritual. O verdadeiro cigano, o verdadeiro feiticeiro cigano é capaz, por exemplo, de fazer magia com um simples copo d'água, só com o poder do pensamento e o poder da palavra, sem necessariamente ter que se ater a um ritual. Então, apesar de utilizar-se do ritual, ela não é essencialmente não é essencialmente ritualística. Tá? Agora, existem algumas, eu diria que na cultura católica nós chamamos de santo, no candomblé, na umbanda chamamos de orixás, e às vezes no espiritismo, kardecismo, nós às vezes chamamos de mentores. E vocês também têm um pouco essa linguagem, me parece que de mentores, de alguns ciganos antigos que vocês cultuam, como Vladimir, Pablo, Esmeralda, a própria padroeira, que é Santa Sara. Eu gostaria que você falasse um pouco nesse sentido agora. Bem, nós temos, né, na nossa fé cigana, independente de qual religião, Santa Sara Kali, que é considerada a nossa grande matriarca, né, cujo dia festivo é 24 de maio, e o que nós chamamos de Manushis. Manushis, na nossa língua, significam pessoas. Manushi Romai, pessoas ciganas, né? Então, existe uma ancestralidade a qual nós respeitamos, primeiro ciganos e ciganas que vieram ao mundo e iniciaram o caminho. E, na espiritualidade, esses ciganos e ciganas continuam atuando. Por exemplo, a cigana Esmeralda é uma cigana lendária, reconhecida mundialmente. O cigano Pablo, o cigano Vladimir, a cigana Dara. Então, são ciganos de linhagem antiga que começaram o caminhar do nosso povo neste mundo, né? E que, através da espiritualidade, continuam trabalhando, né? Para aqueles ciganos e ciganas que optaram pela religião espírita ou espiritualista, né, alguns incorporam os ancestrais desses ciganos,
né, de Dara, de Pablo, de Esmeralda, que continuam trabalhando. Mas isto não é uma propriedade apenas do cigano espírita. Então, todo cigano ou cigana, seja ele de qual religião for, ele tem o seu mentor espiritual, geralmente ligado à sua linhagem familiar, que são essas linhagens antigas, do cigano Pablo, da Esmeralda, do Vladimir, da cigana Dara e de tantos outros que ainda continuam trabalhando na espiritualidade, mas, né, independente da opção religiosa do cigano. Então, o mundo hoje, necessariamente, ele não é só hoje. O mundo de hoje, ele tem algo por trás, tem uma ancestralidade, tem uma espiritualidade, teria uma força superior que nos acompanha constantemente. Exatamente. Nós somos um povo que nós não cultuamos a morte, nós cultuamos a vida. Nós respeitamos a morte e temos um respeito profundo pela nossa ancestralidade. Cultuamos a vida, mas com respeito a esses ancestrais ciganos que vieram primeiro preparar o terreno para que o nosso povo continuasse caminhando sobre a terra. Ok, então nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós retornaremos e no próximo bloco a aluna vai discorrer um pouquinho sobre os 12 mandamentos do povo cigano. Claro, talvez nós elejamos alguns muito mais importantes serem destacados, mas nós vamos falar desses 10 mandamentos e a aluna também vai dar algumas dicas de como melhorar aí na questão afetiva, ter paz no trabalho, ter paz lá na própria casa. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da ITEL Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da ITEL é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a ITEL Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho. O Serviço Social da ITEL realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a ITEL Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A ITEL tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é ITEL Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas.
Intel e Informática. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Hoje estamos aqui com a presidente da cultura, do povo cigano, né, etnia cigana do estado de Mato Grosso do Sul, a presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Cultura e Etnia do Povo Cigano. No bloco anterior, nós falávamos um pouquinho ali sobre a religiosidade cigana e agora, ainda aprofundando um pouco isso, nós vamos destacar um pouco sobre os mandamentos do povo cigano. São 12 mandamentos e eu quero que a aluna destaque alguns desses mandamentos para que a gente também mostre que o povo cigano é um povo do bem, é um povo que também tem algumas diretrizes, tem alguns princípios milenares ali a ser seguidos. Bem, a questão dos mandamentos, amigo, é muito importante a gente destacar, porque eu sempre falo para as pessoas, a gente sempre tenta deixar bem claro que o nosso conceito de liberdade não é um conceito de libertinagem, né? Então, assim, as pessoas imaginam que pelo fato do cigano ser livre, ele não tem lei, né? Não respeita nada e não respeita ninguém. Isso é uma inverdade, né? Tanto que existem os 12 mandamentos ciganos. Desses 12 mandamentos ciganos, a maioria dos mandamentos são mandamentos, digamos, universais que todo ser humano do bem deveria seguir, né? Que é respeitar a Deus, respeitar todos os credos e religiões, amar e respeitar os mais velhos, proteger as crianças. E existem 3 mandamentos, que são os 3 mandamentos finais, que são muito específicos do nosso povo. Um deles é não mostrar o corpo, motivo pelo qual as mulheres ciganas sempre usam saias longas, sempre estão muito bem vestidas. Os homens da mesma forma, né? Ou seja, muito difícil e praticamente raro você ver um cigano de verdade, no caso o homem, andando sem camisa ou andando com roupas escandalosas que exponham o corpo, né? Isso porque nós acreditamos que o nosso corpo é um instrumento sagrado, portanto ele não pode ser imaculado e não pode ser exposto em vão, né? Um outro mandamento que é muito particular do nosso povo é o não se prostituir. E quando a gente diz não se prostituir, não é só com relação ao sexo. O não se prostituir para o cigano, ele tem uma abrangência muito maior. Significa, por exemplo, não abrir mão da sua cultura em troca de dinheiro, de uma cesta básica ou de qualquer outra coisa que queira negociar o inegociável para nós, que é a nossa cultura e a nossa dignidade. Não se envergonhar da sua origem. E não se envergonhar da sua origem, ou seja, o verdadeiro cigano é aquele que levanta de manhã de cabeça erguida e se alguém perguntar, ele diz, não, eu sou cigano sim, e daí? E não se envergonhar da sua origem. Então, esses 3 mandamentos são muito específicos do nosso povo, né? E são mandamentos que... Também é um exatamente. E né? A questão de não deixar de praticar o dom da adivinhação, né? Por que não deixar de praticar? Primeiro, isso é uma cultura milenar que foi passada geração após geração e que nós não devemos deixar morrer. É a nossa alma. Segundo, é um trabalho, né? Então, assim, 50% da renda de uma família cigana vem do trabalho das ciganas que praticam a leitura de sorte e a adivinhação, né? Então, além de ser uma questão de respeito à cultura milenar, também é uma fonte de renda para as famílias. Agora, é importante, já que no primeiro bloco nós destacamos um pouquinho dos tabus, deixar claro que algumas pessoas se aproveitam disso e são chamados charlatões aí, né? Dizem que faz a prática da adivinhação, mas na verdade só está tendo ali, querendo ter um retorno financeiro com a sua atuação ali junto à pessoa que o procura, né? É verdade, isso é uma coisa que nos deixa muito triste, porque muitas pessoas se dizem ciganos quando na verdade não são, né? Usam e abusam não só do nome do nosso povo, mas também do pouco conhecimento que acham que têm para tirar dinheiro dos outros e muitas vezes até para fazer o mal. Ok. Luna, tem alguma outra coisa que você gostaria de abordar, que nós ainda não abordamos e que você acha importante a gente discorrer? Eu acho importante, sim, abordar a questão do conhecimento,
né? É importante que os não ciganos, né, antes de julgar um cigano, antes de atirar pedra, antes de falar mal, procurem conhecer, procurem se aproximar, até mesmo para se conhecer também os falsos ciganos e aprender a se defender deles. Ok. Bom, eu gostaria que você deixasse algumas dicas para aqueles nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Uma primeira dica, talvez assim, algumas pessoas estão tentando encontrar a sua alma gêmea e parece que está demorando para chegar. O que a gente poderia fazer aí, enquanto espiritualidade cigana, para ajudar a acelerar esse processo? Bem, uma das coisas que nós sempre recomendamos para todos, né, é tomar um cuidado com a cor da roupa. Né? Então, assim, nós, os verdadeiros ciganos, nós não usamos roupas de cores escuras. Né? Nós procuramos usar roupas de cores claras, né? De preferência o rosa, o vermelho, o laranja, né? Procurar estar sempre limpo e conservar o seu ambiente limpo. Se você for observar as barracas ciganas, por mais pobres que sejam, elas são limpas, são coloridas e são perfumadas. Porque cor, perfume e limpeza são os 3 ingredientes básicos da magia cigana para atrair não só amor, prosperidade e saúde. Então, mantendo-se limpo, vestindo roupas de cores coloridas, mais claras e mantendo-se sempre perfumado, com essências aromáticas, com essências que vão atrair coisas boas para você, esse é o caminho. São coisas simples que todas as pessoas podem fazer. Bom, eu acho que você até já antecipou um pouquinho a minha outra dica que eu ia pedir para você. A minha outra dica que é justamente para manter a paz nos lares, para manter a paz no trabalho. Mas teria alguma outra sugestão nesse sentido também, além dessas que você já pontuou anteriormente? Bom, com certeza manter um cuidado muito grande com o que fala. Porque nós ciganos acreditamos muito no poder da palavra, tanto que as nossas orações elas são muito poderosas, porque nós sabemos colocar a palavra certa no lugar certo. Né? A palavra é o maior feitiço de todos, porque ela vai com o vento, atinge quem tem que atingir e ela realmente não volta. Uma palavra maldita, ela continuará sendo assim. Então, tomar cuidado com o que fala no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, porque a palavra, ela é a força, ela é o verbo. Ok, eu gostaria que você deixasse um recado final ao público que nos assistiu, que nos acompanhou aí pela TV Web, deixando a sua mensagem final aí enquanto presidente do povo cigano do estado de Mato Grosso do Sul. Eu quero dizer a todas as pessoas que estão ouvindo e vendo esse programa que procurem conhecer mais a cultura cigana, procurem ler bons livros, procurem, ao comprar um livro, observar a procedência dele, né, para ver se aquilo de fato procede, e que não é difícil caminhar com o povo cigano, porque nós somos um povo universal. Então nós estamos em todas as culturas e todas as culturas estão em nós. Nós não somos um povo fechado. E eu quero dizer a todos e todas que levem no coração a mensagem de paz e harmonia do povo cigano, porque nós somos um povo que vive em harmonia com o universo. Ok. Eu quero agradecer a sua presença, a oportunidade aí de nos abrilhantar com o seu conhecimento da cultura do povo cigano. Claro que acho que teria muitas coisas que a gente ainda poderia aprofundar, mas muito obrigado por ter aceito o convite, por ter partilhado esse momento conosco e esperamos aí ter contribuído com o conhecimento dos telespectadores que nos assistiram, com o aumento deste conhecimento, né? Que cada um possa, a partir da religiosidade, seja ela inspirada na cultura do povo cigano, seja ela inspirada em outras culturas, poder expressar a presença de Deus aqui na Terra e espalhar paz por onde andar, por onde estiver. Muito obrigado por ter nos acompanhado e aguardamos vocês para o próximo programa. Até lá!